Sejamos sinceros com o Senhor e reverenciemos a sua palavra. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Temos falado muito nesses dias em relação ao que temos vivido em meio a esta pandemia. Estamos sendo experimentados pelo Senhor. Precisamos voltar para Ele com sinceridade de coração, com santo tremor diante de sua presença, da qual não podemos fugir. O livro do profeta Isaías é chamado de Pequena Bíblia. Ele contém 66 capítulos, dos quais 39 se referem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. O capítulo 66 é, sem dúvida, o capítulo escatológico do livro, porque se refere à segunda vinda do Cristo. O Senhor aqui estabelece um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e aquele que pratica a falsa religião e que será excluído da Nova Jerusalém. O texto lido é o versículo-chave deste capítulo e é um apelo ao verdadeiro quebrantamento de espírito. A cruz de Cristo tem sido relegada a um plano secundário, periférico. Ninguém quer carregar a sua própria cruz. Todos querem fugir de qualquer tipo de sofrimento. O que temos visto em nossos dias já fora previsto por Isaías 700 anos antes de Jesus vir em sua primeira vinda. Uma religião de resultados, mas que exclui a cruz. O sacrifício da cruz tem sido banalizado e tem faltado quebrantamento de espírito pela própria falta de consciência de pecado. Aliás, a palavra pecado é pouco usada nestes dias porque, segundo um sistema vigente, maligno, não é politicamente correto falar em pecado. O desejo de Deus é se relacionar intimamente com o homem e o vínculo desse relacionamento é a cruz de Cristo. Deus, em seu plano para relacionar-se com o homem, não está apenas seu Filho crucificado, mas Jesus se torna a cabeça de homens e mulheres crucificados com ele, andando em novidade de vida. E ele se faz primogênito entre muitos irmãos. Se não tivermos esse nível de percepção, se não abraçarmos a cruz radicalmente, jamais impactaremos o mundo com as nossas doutrinas vazias de significado. Por que será que o Senhor traz este assunto exatamente em um texto escatológico escrito há tantos anos? Ouso responder. Porque a presença da falsa religião descomprometida com a cruz seria uma marca dos dias que antecederiam a segunda vinda do Cristo. Aquele que verdadeiramente atrai o olhar de Deus tem duas características perceptíveis e inconfundíveis. Ele tem um coração quebrantado e ele treme diante da palavra do Senhor. O Senhor enxergará a sinceridade do coração daqueles que o buscam em verdade. O desejo do Senhor é habitar no coração quebrantado do homem que vai a ele com inteireza de propósitos. Aqui ele propõe não um templo feito pelo homem de pedra e cal, mas uma tenda viva. Esse tabernáculo vivo primeiro se cumpriu em Cristo por ocasião da sua encarnação e depois do Pentecostes em seus discípulos de todas as épocas. Há algo que me chama a atenção de forma particular em nossos dias, é a falta de reverência à palavra viva de Deus. E essa falta de reverência não se dá apenas pelo escárnio, mas sobretudo por não se levar a sério essa palavra de vida eterna. Por que o homem deve tremer diante da palavra viva de Deus? As razões são muitas, mas vou citar apenas algumas. A palavra produz fé salvífica no coração do homem. Produz santificação, produz libertação, produz luz em nossos caminhos. A palavra guardada no coração do homem impede a proliferação do pecado. A palavra também produz resultados. A palavra do Senhor é imutável e cumpre seu propósito. A palavra é verdadeiro alimento. A palavra é o próprio Cristo. Por que então as nossas vitórias não têm vindo mais abundantemente? Porque não trememos diante dessa palavra de vida eterna proferida pelo Senhor. Não levamos a sério a palavra que procede da boca de Deus, Jesus. E Ele está às portas. A sua segunda vinda é iminente. Tudo à nossa volta testifica a esse respeito. Que possamos permanecer firmes na fé e perseverar de forma vigilante até aquele dia glorioso. O Senhor conhece o nosso coração e deseja que nos quebrantemos em sua
presença santa. Tem faltado choro no meio do povo, não um choro por causa das dores que a vida impõe, mas um choro de quebrantamento pelos nossos pecados. Não temos chorado pelos nossos próprios pecados porque estamos ocupados demais, julgando e condenando nossos irmãos, envolvidos em coisas para as quais o Senhor não nos mandou. Precisamos voltar a tremer diante da palavra viva de Deus, para que ela faça a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Amém?